Bom dia, gente. Você que está acompanhando o React Acorda para a Vida, mais uma semana estamos aqui com você no nosso canal do YouTube do Mevan Academy. E hoje nós estamos num clima aqui de quê? Peraí, do clima de... Peraí. Peraí que eu vou fazer. Chapolin Colorado. Peraí. Oh. Tu sabe que o Cunico que trabalhava aqui, ele tinha as miniaturas tudo, né, do Star Wars. Gente, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui, eu e os senhores. Obrigado, Ed. Assim, né? Não Valeu. foi bem assim, né? Obrigado, Ed. Obrigado. Senhor Rômulo. Canal do Mevan Academy no YouTube. Vou sair daqui, gente. Já espero vocês lá. Isso aí. É isso aí. O Wellington, né? Bom dia, Wellington. Natan e senhores, né? Eu só queria deixar registrado que a primeira mensagem, o primeiro comentário da transmissão de hoje foi: olá, bom dia, Natan e senhores, né? Ele é meu. Vou deixar claro que o Wellington é o vizinho do Natan. Só deixar claro. Parente? Parente do Natan, o primo do Natan. Recebe uma comissão semanal para vir aqui e fazer comentários no nosso React. Gente, isso aí. Vamos começar a conversar sobre o que a gente tem preparado para hoje. Natan, fala para nós aí, o que nós temos preparado para hoje? Hoje nós temos, primeiro, antes, rapidinho, Davi, quero dar bom dia ao pessoal que está chegando aqui, pastor Aldemir de Salvador, bom dia, a Juliana Oliveira está chegando aqui com a gente também, a Elis Regina sempre está conosco, né? Tava hoje de manhã no Desperta também. Tava de manhã e Desperta. Ela botou realmente forte o Desperta hoje. Você acompanhou o Desperta hoje? Se você não acompanhou, todo dia às 7 horas da manhã. Essa Elis Regina é aquela que tem o Furtado na frente? Regina. Isso, Elis Regina Furtado. É essa mesmo. Isso aí, tá vendo como a gente conhece a pessoa, Olha aí, né? ó, exatamente. A gente lembra de vocês, hein? A gente lembra de vocês. E a Roselene Carmo também tá dando aí bom dia. E o Wellington Augusto disse: desculpa aí, eu também sou o senhor. Ele falou, foi com respeito, tá vendo? Eu também acho. Sabia. Então, gente, sejam bem-vindos. Já pega esse link, compartilha, manda pra todo mundo, manda pra galera, posta no seu Twitter, posta no seu Facebook, no seu Orkut, né? Quem tem Orkut ainda, né? Posta lá, que vai ser um tempo muito legal hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa geração, né? Sobre essa geração, a gente vai fazer uma análise dessa geração a partir de uma fala, de um áudio de uma pessoa dessa geração, né? Isso. Conta aí, Beto, conta aí o áudio que você ouviu e como é que foi isso? Conta pra nós. Foi uma experiência muito bacana. A gente estava conversando sobre como dialogar, como conversar com essa geração, e a gente entendeu o seguinte: cara, nada melhor do que conversar com um jovem, né? Pra gente poder ouvir esse jovem, poder compreender como é que ele pensa. Foi aquele dia que tu me ligou? Eu sabia que alguém ia fazer assim, então tu foi falar com o Davi antes. Eu prefiro não falar nada, eu prefiro tomar o chimarrão primeiro. E aí? Bem, aí de cara logo, eu lembrei da Clarissa Monteiro. Não sei se ela tá me assistindo aqui, nos assistindo. Vou mandar o link pra ela. Né? Já mandei o link pra Clarissa aqui já. Clarissa Monteiro, uma aluna brilhante. E aí eu falei: Clarissa, me manda um áudio aí me falando sobre o que é que você pensa sobre a tua geração. E ela mandou um senhor áudio, um áudio fantástico, não foi, Vanilson? Foi. Descrevendo de uma forma muito clara e precisa, né, os anseios, as dores, as características dessa geração, Davi. Sim. Muito bacana. E ela começou logo falando sobre uma geração que se move pelas causas sociais, pelas causas ambientais, onde as causas são importantes para essa geração, para a geração dela, né? Então vamos falar sobre causa? Vamos falar sobre causa. Fala, Natan. Então, causa, né? Todo mundo se move por uma causa. Uhum. E uma das coisas que as pessoas não sabem é que, de algum modo, elas sempre estão sendo movidas por uma causa, quer elas queiram ou não. A grande questão, o fato tá, não se você é movido por causa ou não, porque você é. A grande questão é que tipo de causa tá te movendo, porque um dos problemas dessa geração é se mover por causas que elas nem conhecem, né? Porque a gente tem nessa geração muita questão do senso de pertencimento, né? A questão de tribo. Todo jovem, né, quer fazer parte de uma tribo, quer fazer parte de... Por quê? Porque a tribo dá identidade. Né? Então, na verdade, isso é decorrente de um problema de identidade, né? A gente tem um problema de identidade nessa geração, as pessoas não sabem quem são,
Por as pessoas não saberem quem são, elas precisam fazer parte de um grupo que diga para elas quem elas são. Né? E o que eles querem que elas sejam. Ou o que eles querem que elas sejam, exatamente. Então, e é interessante depois a gente até fazer um paralelo com o papel da igreja, né? Porque a igreja é isso, é corpo, é um tipo de tribo, é um tipo de algo, de coletividade que se move por uma causa. Agora, a grande questão é essa, eu acho que parte tudo de uma questão de identidade. As pessoas não sabem quem são, né, tem dificuldade de saber quem é, de saber seu propósito, né, não fizeram o módulo alinhamento vocacional, né, quem não faz o módulo alinhamento vocacional fica difícil, né. Então o curso Viva Seu Propósito seja a resposta. O curso Viva o Seu Propósito seja a resposta lá do Mevan Legacy, e por não saber quem é, ela precisa de algo que move ela, então ela vai fazer parte de alguma tribo. Ela vai correr atrás de fazer parte de alguém de um grupo que dê identidade para ela, que faça com que ela se sinta parte de algo, com que ela se sinta com sentido na vida. Eu acho que o grande quesito tá no sentido. E quando fala de sentido, eu já vou passar a bola, mas vamos trazer a Bíblia, né? Vamos trazer a Bíblia, né? Quando fala de sentido, eu gosto muito do Salmo 1º. Porque todo mundo está atrás de felicidade, né? E não é problema estar atrás de felicidade. Não é problema você ser feliz, crente, ok? Não é problema. Eu acho que o problema é você viver uma vida desgraçada. Né? Sem o graça. Problema é você viver... Exatamente. Sem o problema graça. é você viver uma vida sem graça, o problema é você viver uma vida sem sentido. Então não é problema ser feliz. Só que o Salmo 1º, ele vem e ele não fala exatamente que tipo de pessoa é feliz. O Salmo 1º vem e fala que é feliz quem não faz 3 tipos de coisa. Porque ele usa a expressão bem-aventurado, né? E a expressão bem-aventurado, que significa felicíssimo, né? Muito feliz. E ele fala, bem-aventurado é 3 tipos de pessoa que não fazem 3 coisas. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Legal. Sempre fala de coletividade, né? Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, olha como a ideia de felicidade, ela está muito atrelada ao ambiente coletivo que você está inserido. Entendeu? Quer ser feliz? Bem-aventurado é o quê? Bem-aventurado, você tem que cuidar com quem você anda, você tem que cuidar com o que te faz parar na vida, né? Não anda no conselho dos ímpios, ou seja, anda por aquilo que você está ouvindo, não se detém no caminho dos pecadores, novamente coletivo, e não se assenta. Porque às vezes, tudo que as pessoas querem, na verdade, não é simplesmente que você seja frustrado na vida. As pessoas querem que você pare. Porque sempre... deixa eu te dizer uma coisa. Aqui, ali o Instagram, aqui o YouTube. Deixa eu te dizer uma coisa. Sempre tem companhia no lugar de mediocridade. Sempre se tem companhia no lugar de mediocridade. É capaz de, quando você querer crescer um pouquinho, você mudar um pouquinho, é capaz de você diminuir o número de amigos. Mas no lugar de mediocridade, sempre se tem companhia. Então, o Salmo 1º fala de felicidade, de sentido, de identidade, sempre dentro dessa parada coletiva, entendeu? Só tem um detalhe aí, Matheus. Tá dando pra ela. Comecei Salmo 1 não termina naquilo que você não deve fazer. Claro, exatamente. Agora, olha que interessante. Sim. Antes, tem o seu prazer Isso. na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Então, porque não é só naquilo que eu não tenho que fazer, Sim. mas naquilo que eu tenho que fazer. E olha só, se estamos falando de alegria, o prazer é estar, é meditar na lei do Senhor. Perfeito. É viver essa lei. Porque se nós vivemos essa lei, como será o nosso caminhar? Qual será o nosso fim? Eu acho que esses são as duas coisas. Em educação de filhos, você trabalha naquilo que não deve fazer, mas principalmente naquilo que deve fazer. Sim. Porque se você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, tiver prazer nela, você não vai assentar junto na roda dos escarnecedores. Você não vai seguir o caminho dos ímpios. É isso Amém? aí. É isso aí. São as gerações se completando. Exatamente. Não é só o que não se deve fazer, Não. mas justamente o caminho oposto, né? Justamente o caminho Porque oposto. olha só que interessante, tem tanta gente que não faz o errado, mas não significa que esteja fazendo certo. Exatamente. Por isso que tem um react, um reage. Exatamente, cara. Porque não é só não fazer o que não se deve fazer, Não. mas é fazer o que precisa ser feito. Exatamente. Né? E o que precisa Exatamente. ser feito nessa geração aí para as pessoas terem sentido na vida, Pastor Roberto? O que precisa ser feito? Cara, sendo bem sincero, e tentando não ser religioso, né, porque parece que hoje é careta, é um retrocesso você falar sobre Deus hoje. Né? Lá vem falar sobre religião. Né?
lá vem um discurso de intolerância, né? Cara, mas não tem nada a ver com religião, com ser intolerante, né? Eu creio, Vânios, que essa geração, assim como a minha geração, né? A geração que nos antecedeu, a gente quer encontrar um sentido para a nossa vida, a gente precisa ter um encontro com Deus. A gente precisa ter uma experiência real e pessoal com Deus, com Cristo, né? E como é importante a gente entender esse ponto, né? Para encontrarmos um sentido para a nossa vida, nós precisamos ter uma experiência real e pessoal com Cristo, com Deus, né? Então, Mas essa geração, Beto, quer saber mais do que? Primeiro, vamos pontuar uma coisa. O que é essa geração? Opa, interessante. Eu sou uma pessoa, né, como pedagogo, eu sou uma pessoa de conceitos, né? Exatamente. Porque muitas vezes eu posso falar, essa geração é o quê? Quem? Quem é essa geração? Quer dizer que eu não estou nessa geração? Eu sou da geração ainda. Uau, uau. É mais antigo, né? Ô, Rômulo! Bom dia, Rômulo! Bom dia, Rômulo! Apareceu, Rômulo! Cadê o Rômulo? É mais antigo. Eu vi Star Wars no cinema. Eu Olha não. aí, ó. Ponto. Caraca. Eu não. Tá? Eu vi depois. Ai, ai. depois. Então. Eu vi depois. Mas assim, vamos pensar assim, o que é essa geração? Quem é essa geração? Perfeito. Né? Eu fui chamado hoje de manhã e ontem à noite de boomer. Que é? Boomer. O Baby Boomer. É a primeira geração, é baby boomer. É assim que as minhas Ah, piadas sim. são piadas de boomer. E quem falou isso foi da geração Z, X, Y, né? Z, X, Aí as Z, minhas sobrinhas que tá aqui com a gente falou assim, pô tio, as suas piadas são de boomer. Aí eu fiquei assim, Caraca. Na lata, sim? na lata, Na cara. lata, sim. Nem Mas é porque pensou muito. são coisas que essa geração faz. Sim. Essa geração não se preocupa tanto, ela fala. Essa geração, vamos dizer, de jovens e adolescentes dessa geração. Vamos contextualizar isso, vamos, Sim. né? A geração de jovens e adolescentes nessa época tem essa característica. Eles falam, certo? E não foi desrespeitoso porque ela está num ambiente familiar. Sim. Mas assim, fala o que pensa. E se às vezes pode até confrontar ou magoar alguém, talvez não estejam tão preocupados com isso. Sim. Até que ponto vale a pena? Acho que essa é uma pergunta interessante. Vale a pena falar o que pensa? É muito... E aí, Vânia? Meu Deus do Daí eu céu. te botei... Aí eu vou Que ponto deixar vale a pro Rômulo pena? falar, pro Davi falar. Porque senão eu entendo que precisamos compartilhar a mesa. Depois eu dou o meu parecer. Até que ponto, Davi, vale a pena você Falar o que pensa? ter sempre... falar o que pensa. Porque eu pergunto, e vamos contextualizar aqui um pouquinho. Eu pergunto, gente, porque hoje é tido como aquele sinal de simplesmente de sinceridade. Eu sou sincero, né? Sabe aquela coisa? Eu sou sincero e falo o que penso. Aí você é grosso, é estúpido, você como é que é? Eu ia falar insensível, mas não, você não tem bom senso, Sim. né? Então, até que ponto, assim, vou sair falando o que penso? Porque daí gera outra pergunta, né? Conectando com essa, até que ponto vale a pena falar o que pensa? Ah. E segundo, até que ponto o que você pensa deve ser falado, compartilhado? Até que ponto você entende o que você pensa? Eita. É esse ponto que eu colocar. Entendeu? O Porque ponto não é só falar o que você entende. falar o que você entende. A gente vai chamar Exatamente. agora ou depois os nossos convidados. A gente está aqui hoje com o Mário Sérgio Cortella, vai daqui a pouco. Não, né? o Leandro nós não... Não, o Leandro nós não vamos chamar porque ele é muito carnal. Muito carnal. Oh, meu Deus. Piada baby, como é que é? Piada boomer? É Não, isso? piada bíblica. Piada... Piada tem bíblica. que ser piada da geração Tá. boomer. Cara, Vai lá, eu David. vejo assim, eu acho que é muito fácil também a gente julgar a opinião dos outros, né? Que a gente sempre julga a partir do nosso ponto de vista. Mas se a gente vai falar sobre tolerância, que é um dos pontos que como é o nome dela? Clarissa Monteiro. A Clarissa Monteiro. Clarissa. Será que ela leu já a Clarice Lispector? Piada boomer. Yasmin já está presente De no novo, React. piada literatura Você viu, né, brasileira. Yasmin? Já tem um lugar na nossa mesa, Yasmin. Literatura brasileira. Será que essa geração lê? Não, vamos lá. Uma atrás da Porque outra. para dar opinião, você tem que ler, né? Foi boa, né? É um bom aspecto. Porque essa geração, assim, eu sou a favor dela dar opinião. Eu acho melhor
a pessoa que dá opinião do que a pessoa que se omite. O problema não é dar opinião. O problema é, como você falou, se a opinião dela ela tem embasamento, e também o problema não é a opinião dela ser errada. Porque se a opinião dela é errada, mas ela tem abertura para o diálogo, para reflexão, daqui a pouco a opinião dela vai mudar. Ou de quem ela diz que é contrária à opinião dela. O problema é quando você tem uma opinião e você não é aberto para o diálogo ou para a transformação. Que é o que muitas vezes, assim, é o paradoxo dessa geração. É uma geração que não quer ficar calada, eu acho top. Sim. Uma geração, cara, que é calada, que é omissa, é uma geração vulnerável, é uma geração manipulável, é uma geração que vai ser abusada, seja fisicamente, verbalmente, nas suas crenças, em todos os aspectos. Eu acho saudável ser uma geração que quer ter voz, que quer opinar. Por quê? Desculpa, não posso pra ti, né, velho? Não, Davi. Fica As pessoas quando não querem falar, talvez seja um medo de não ser aceito. Né? Isso pode ser mais opressivo do que saudável. Então, durante muito tempo também as pessoas... Não, você não fala, você não opina, né? Você não tem acesso ao conhecimento. Não, só poucos têm acesso a livros, só poucos têm acesso a Deus. As liturgias eram em latim de costa para né, essa separação do leigo e do clero, dos que são sábios e daqueles que não têm o acesso ao saber. Sim. Então, essa geração, ela quer meio que destruir esses abismos geracionais. Isso é top. Legal. Agora, quando você faz isso desrespeitando a opinião do outro ou a geração que veio antes de você, aí isso é tolice. Então, muito dessa geração fala, não, beleza, eu quero ter opinião, eu quero ter voz. Beleza. Agora, não seja tolo. Não seja tolo. Né? Assim, e eu acho que é importante o debate. É importante o discordar. Eu fui um adolescente que eu fui ensinado, nós fomos matriculados numa escola que era da cooperativa do Banco do Nordeste. Nem existe mais hoje, que era o Copefor. Primeira coisa que quando os nossos professores nos ensinaram... Faz tempo, é outra geração. Faz bastante tempo. Não, na verdade, acho que tem uns 5 anos que eu... Ah, tá bom. Mas lá no Copefor, eu lembro como se fosse hoje, os professores chegaram para nós e falavam, aqui vocês vão ser ensinados a questionar o porquê. Opa. Por quê? Cara, e não era uma escola cristã, era uma cooperativa do Banco do Nordeste. E lá os caras falaram, aqui vocês vão ser ensinados a pensar e a questionar o porquê das coisas. Mas isso era algo de algum professor ou era uma filosofia Uma da filosofia escola? da escola. Tem diferenças nisso. Era uma né? filosofia da escola. Nos ensinar a questionar e a perguntar o porquê. Eu lembro que eu cheguei várias vezes com meu professor de literatura, de filosofia. E essa foi, por que eu quero aprender isso aí? Não, eu não quero aprender isso aí, não. Eu não me interesso por essa matéria. Eu vou ser médico, na minha cabeça eu vou ser médico. Pra que eu quero isso aí? E aí o cara, com toda a paciência, falou, não, cara, presta atenção, filosofia isso, literatura isso, redação isso, você vai ter, mesmo sendo médico. Porque a geração que diz que, inclusive tem aquele livro, Proibido Proibir. O proibir, o dizer não, é de uma geração que não quer ensinar outra geração a pensar. Então você proíbe e diz não e acabou. Só que não e acabou, velho, você diz pra uma criança de 2, 3 anos. Eu tenho um filho de 5 anos, um de 9, só o não e acabou já não resolve mais, cara. E se você insiste em dizer não e acabou, você está impedindo o desenvolvimento daquela criança a entender o porquê que é não. Davi, isso é tão relevante. Eu ensinei tanto a Amanda quanto a Laura tem 4 anos, e é assim, ó. Sempre quando eu digo assim, não, por que não? Elas respondem, porque não é uma resposta adequada. Os meus falam a mesma coisa. E elas foram ensinadas a falar isso. A me questionar quando eu digo assim, não, elas assim, mas por que não, pai? Ah, por que não? Cara, eu não posso dizer para as minhas filhas, não, por que não? Eu tenho que explicar o motivo pelo qual eu não deixo, o motivo pelo qual eu não quero, o motivo pelo qual elas não podem. Porque isso nos faz refletir essa nossa instrução. Então, poxa, por que eu estou dizendo não?
Exato. Nós fomos aprendidos, né, na geração, quando eu fui adolescente, né, nós fomos ensinados justamente a não questionar muitos nãos, certo? Mas isso também é um outro paradoxo, né? Porque tem vezes que a obediência, ela precisa ser só simplesmente sujeita. Eu não vou questionar aquela autoridade, eu quero dizer o seguinte, muitas vezes o questionar aquela instrução é questionar aquela autoridade. Mas é diferente, Tem por exemplo, diferença. do questionar. O questionar sempre ele é saudável. Ele se transforma em rebeldia quando há um abismo geracional. Opa! Entendeu? O questionar, cara, Boa. a criança, o adolescente ou o adulto. Cara, nós somos adultos. Tá dentro de aqui, ó. nós. Nós temos pastores dentro de aqui que nós. chegam pra gente e falam, faz isso. Eu falei, não, mas calma, peraí, por quê? Vamos conversar para saber se eu entendo, se eu concordo. Cara, não é anarquia, não é rebeldia, não é insubmissão, não é falta de respeito perguntar por quê, me explica. Não, peraí, eu quero saber. Por quê? Cara, assim, ó... Mas até isso para nós hoje, para os pais como nós, da nossa faixa etária, não. Mas para os nossos pais e os nossos avós, isso era um sinal de rebeldia. Por quê? Mas por quê? Aí entra no que a Clarice falou, que eles querem mudar o mundo que receberam dos pais. De fato, tem coisas que tem que ser mudadas. Tem coisas que tem que ser mantidas. Então, talvez, uma geração anterior que não tinha diálogo com criança, tratava a criança como um adulto pequeno, porque vestia as crianças como um adulto pequeno. Sim. O pai era aquele que não sentava no chão para brincar, não brincava de boneca com a filha, não sentava no chão para brincar com o filho. Era aquela figura distante, hierárquica, provedora da casa, que exigia respeito. Cara, respeito você exige, tudo bem, mas você conquista a partir de um relacionamento, a partir de uma criação de um vínculo. Então, uma geração que questiona é bom. Agora, uma geração hoje que é rebelde, é porque até a rebeldia dela, cara, é um grito de socorro, ao meu ver. Opa! Ela tá perdida, velho. Então, a rebeldia dela, muitos jovens que estão aí no Black Lives Matter, ou White Lives Matter, independente se é preto, se é branco, se é amarelo, se é marrom, cara, muitos desses estão gritando. Estão gritando por quê? Porque eles querem ser ouvidos. De repente, aquela causa não é nem a causa deles mesmo. Só que são, na maioria das vezes, não estou dizendo na maioria das vezes, mas um dos pontos é porque eles não são ouvidos em casa. Exato. Né? Então, Exato. não existe diálogo muitas vezes em casa, não conseguem ter uma conversa madura com os seus pais. Então, aí realmente, assim, quem é que vai ouvi-los? Porque ela tem necessidade de ser ouvido. Quem não tem necessidade de ser ouvido, né, Beto? É verdade. Sim. Né, Rômulo? Verdade. Né? Independente da idade que você tenha. Quer ver uma coisa, as pessoas mais velhas, né? Assim, já aí com 60, 70, 80 anos, o que elas mais gostam é que alguém sente para ouvir. Ouvir suas histórias. né? Meu Deus. Ouvir cara. suas histórias. Então isso não é dessa geração. Sim. Faz parte do ser humano. O ser ouvido, Sim. porque, Davi, quando eu paro para te ouvir, isso aqui que eu estou dizendo, você é importante para mim. E é isso, porque eu estou dando o meu tempo Sim. para te ouvir, porque você é importante para mim. Então, nessa geração atual de jovens e adolescentes, eles estão dizendo, nós não somos importantes. Eles estão se sentindo abandonados. Por quê? Porque não tem dedicado tempo. E tempo é vida, gente. Sim. Então, quando eu paro tudo que eu estou fazendo para ouvir o coração da minha filha, né, das nossas filhas, então é porque eu as amo. Hoje eu fiz isso de manhã. Legal. Olha que interessante, a Elis Regina. A Elis Regina, ela botou uma frase que eu acho que define um pouquinho o que a gente tá falando aqui, ó. Quem não é ouvido em casa vai querer ser ouvido no mundo. Exatamente Isso isso. aí, Entendeu? perfeito. E detalhe, e o mundo, né? Eu não gosto de falar o mundo, porque Deus amou Sim. o mundo. O mundo não no sentido... Eu gosto de chamar o Império das satânico Trevas. sim. Né? Eu gosto de chamar o Império das Trevas. Sim. Né? O Império das Trevas vai ter alguém disponível para ouvi-lo. Ouvir Sim. e concordar com as Ouvir e influenciá-lo. Exatamente. Porque você começa ouvindo, mas na verdade, porque a guerra dos nossos dias hoje é uma guerra de atenção. De discurso. Exato. Muito bom. Qual é a guerra de hoje? É a guerra de quem vai ter a tua atenção durante mais tempo. E aí as estratégias são várias. Então, existe um grupo, existem as suas tribos, né, distintas.
eles começam te dando bastante atenção. Eu te entendo, eu sei o que você está passando. Eu também já me senti assim. E aí ele vai te dando ouvidos. Para quê? Porque na hora que ele te fisga, agora me escuta que eu vou te falar. É isso aí. Cara, isso é na igreja, isso é no Black Lives Matter, isso é no White Lives Matter, isso é no Brown Lives Matter. Cara, isso é no Greenpeace, isso é na universidade, em qualquer tribo, em qualquer sistema. As pessoas elas vão se sentir valorizadas porque alguém vai dar atenção para elas. Depois que ela dá atenção, que ela se insere naquela tribo, agora tome na cabeça de influência. E aí, assim... Agora que eu conquistei a tua audiência... Exatamente. É luta por audiência. Aham. Nós estamos aqui, nós acabamos de postar no Instagram. Estamos no YouTube para quê? Para entreter as pessoas? Não, a gente quer audiência. Exatamente. A gente quer audiência. Nós queremos que, na verdade, as pessoas reajam. Dei Por uma isso- resposta. Mas, Exatamente. exatamente, mas para que elas reajam, de alguma forma elas vão ter que... Nos ouvir. vai ter que fisgar a atenção dela. Então, assim, a gente tem que parar com a hipocrisia também religiosa. Não, a gente não está atrás de audiência. Lógico que estamos atrás de audiência. Disse tudo, pastor. Lógico, cara. Conceição. É mentira. Vamos parar de espiritualizar as coisas. Ou não é nem de espiritualizar, é de tornar uma espiritualidade banal, porque é espiritual. Mistificar, tornar uma coisa muito gospel. Não, cara, a luta hoje é quem vai ganhar audiência. Nós vamos botar dinheiro nisso, nós vamos botar tecnologia nisso, nós vamos botar até luz nisso, nós vamos botar computador, nós vamos botar equipe, nós vamos botar tudo. Por quê? Porque se nós não tivermos audiência dessa geração, alguém vai ter. E nós não queremos perder. Não queremos perder. Se nós não tivermos audiência dos nossos filhos, alguém vai ter, cara. Então o que a gente vai ficar fazendo? Olhando, ou só trancado num quarto orando e jejuando, e vendo os outros... É a hora de encerrar o programa? Ou era a minha fala que tinha que acabar? Não, eu não quero dizer nada. Mas eu acho que você tá meio que monopolizando, assim. Aí o Natan colocou isso aí assim, ó. Não tem debate. Então aí eu acho que o Natan Perdi colocou a audiência. Agora tá ligando. Aí se eu falar agora vai ser muito engraçado, que vai acreditar que é verdade, né? E não é? Deixa o mistério no ar, né? Deixa o mistério Não, mas assim, no ar, né? a gente tá rasgando o negócio. Sim. Estamos aqui falando com... Cara, a gente não tá aqui para enganar ninguém, não estamos aqui para fazer de conta, nem para entreter ninguém. Sim. É uma guerra de influência e quem influencia mais é quem tem mais audiência. Ponto final. Como Acabou. o Wellington Augusto falou aqui, espaço vazio é espaço a ser ocupado, né? Sem Tem que ser dúvida. ocupado, não adianta, né? Então, realmente, pensando nisso, aproveita o gancho, você vai lá, deixa o like, porque quando você deixa o like aí, você aumenta o engajamento e faz o YouTube mandar isso para mais pessoas. Então, Aumenta a pega nossa área de influência. Exatamente. Então você pega, deixa o like, comenta aí, pega o link, compartilha com todo mundo, porque é exatamente isso que a gente quer. Nós queremos, estamos trabalhando para influenciar uma geração. Eu só queria trazer um ponto em relação ao questionar, né? Porque a gente definiu aqui, né, pelo menos a gente concordou, que o problema não é o questionar. Não. Né? O problema não é o questionar. Não. O problema é quando o questionar se torna um tipo de rebeldia. E me veio um personagem na escritura que, cara, eu acho muito interessante, a galera mete pau nele, Pareceu só o braço. mas eu acho um cara interessante, que é o tal do Tomé, discípulo do nosso amado Jesus Cristo. Entendeu? A gente fala mal do Tomé, a gente bate no Tomé porque o Tomé falou, eu não acredito, eu quero ver. Vê para crer. Eu quero ver para crer. A gente bate nisso. Mas assim, vamos tentar pensar do outro jeito. Você pode me cancelar depois. Mas assim, eu gosto do Tomé. Porque eu acho que o Tomé conseguiu expressar ali naquela hora o sentimento de todos os outros, mas ele foi o único que teve coragem e peito para dizer. Boa. Entendeu? Eu acho que o Tomé foi o único ali que foi cabra macho, entendeu? Usando a expressão da tua terra. Sim. Foi o cabra macho ali para dizer, eu preciso ver, eu não tô acreditando. A gente gosta de bater no Tomé, dizer, era incrédulo, tinha incrédulo. Mas assim, o cara ali talvez se expressou, ele se expôs. Ele expressou talvez o que todo mundo ali estava sentindo, mas estava Não coado. fingiu, não fingiu. Ele não fingiu. Tanto boa. é que Jesus não dá uma dura nele. O que Jesus fala? Beleza, toca.
Porque a dúvida dele, o questionamento dele era talvez genuíno. O questionamento dele não era... Jesus não condena o questionamento dele. Tá bom, você quer toca. Lógico, Jesus dá uma observação. Ó. Bem-aventurado quem viu e não creu. Beleza. Você talvez deveria ter crido. Mas tudo bem, se você ainda não conseguiu crer, vem e toca. Agora, Natan, Entendeu? olha que interessante o que aconteceu ali. Tá? Quando Jesus fala, ó, você viu, por isso creu. Felizes os que não irão crer. Isso. Ali, cara, a gente tem que entender que existia uma coisa tremenda chamada aprendizagem vicária na pedagogia. Vicária é Tá. no monte do Calvário, não. O que é aprendizagem vicária? É quando você aprende através das experiências dos outros. E olha que interessante, através da coragem de Tomé, quantos outros aprenderam através daquilo ali. Poxa, legal. Cara, é muito interessante Oh. isso. Tá? As experiências, quando vocês, ainda que não sejam experiências bem-sucedidas, ainda que você seja repreendido em alguma situação, tá? Aquilo ali serviu para o bem dos outros. Então a gente tem que olhar com um ângulo um pouco maior todas essas situações. Então, assim, muitas vezes quem se expõe, certo? Acaba colaborando para si, mas muito para os outros. E isso é extremamente relevante. Ali foi a aprendizagem vicária. Legal. Extremo. Até hoje vivemos isso. Fala aí, Só fazer um contraponto aqui, só um contraponto. Essa geração, né, de jovens e adolescentes, ela lá no fundo, no coração dela, ela quer crer. Mas muitas vezes, Vânios, Davi, Natan, ela não está vendo, ou o que ela está vendo não é coerente, porque ela não perdoa a incoerência, essa geração. Ela não perdoa, Davi. Isso é forte. Cara, Essa ela geração não perdoa a perdoa a incoerência. Não é verdade, Vânios? E outra, além de não estar vendo ou estar vendo a incoerência, ela precisa crer, mas ela não está conseguindo tocar. E ela não tá achando quem crê de consegue. verdade. Isso. Entendeu? Porque assim, ó. Ela não consegue, Cara, é ela não forte. consegue Caraca, é multiplicar, forte. porque ela não tá vendo, cara. Forte. O filho isso. faz o que vê o pai fazer. Então não tá vendo de verdade, E tem cara. uma coisa, Forte. tipo assim, ó. Independente Muito da forte, causa, Forte. se essa geração encontra alguém, cara, e pode ser uma causa. Tá cansado esse cara. Independente se é uma causa cristã ou não, que a gente não vai entrar nesse mérito da questão, talvez a gente entre no outro react. Mas digamos que ele vai lá para a causa do Greenpeace. Vamos usar o Greenpeace aqui, né? Ele chega lá, se ele encontrar alguém que acredita de fato naquilo ali, cara, que abandonou outras coisas, que renunciou outras coisas, que tá tendo um estilo de vida coerente com a causa do Greenpeace, aquela pessoa que não tá vendo coerência dentro de uma igreja, ela fala, não, para mim agora minha religião vai ser a Greenpeace. Porque eu encontrei algo que as pessoas estão dizendo que vale a pena e elas não estão só dizendo, elas estão vivendo aquilo que elas dizem que vale a pena. Então elas estão dedicando a vida delas para aquilo. Então essa geração está atrás de referenciais coerentes. Opa. Então quando elas não encontram, seja dentro de casa, ou dentro da igreja, ou nos seus guetos e tribos, cara, ela vai mudar Vai de encontrar tribo. fora. Claro. Por mais que seja uma mentira, que a gente quer, por exemplo, a gente que é cristão e saiba que determinadas causas são diabólicas, por exemplo. Sim. Mas o estilo de vida da pessoa que está defendendo aquela causa diabólica é coerente. Uau. E aí é isso que Jesus fala em Mateus 3. Ele diz que os fariseus, eles não mediam esforços, me lembrei agora, de Mateus? atrás, Mateus 23 né? em diante. Isso. Eles falavam, os fariseus, eles não medem esforços para atrás de novos prosélitos. Eles viajam o mundo inteiro para ganhar novos prosélitos e tornam eles duplamente filhos do inferno. Caraca. O que é isso? São pessoas que encontraram os fariseus, que estavam falando mentiras, mas se tornaram adeptos. E aí são duplamente filhos do inferno, por quê? Porque eles estavam no engano, mas acreditaram num outro engano. E agora estão tendo esse engano como causa de vida. Ou seja, funciona. Vai crescer. Os adeptos vão aumentar. Por isso que tem muitas causas que tem um movimento barulhento, numérico. Por quê? Porque funciona. Quando as pessoas encontram alguém que estão vivendo coerentemente no seu engano, elas passam também a seguir essas pessoas. Uau. As pessoas acham que só o cristianismo cresce. Uau. Não é, cara. É por isso o domínio da esquerda no Brasil? Só antes de tu... É por isso, né? Porque de algum modo eles estão sendo coerentes com o engano deles. Cara, é a esquerda, a direita, cara, quem Tudo. tiver audiência, poder de influência e
coerência, mesmo no seu engano, vai conseguir prosélito. Na verdade, o que acontece assim, vai ter autoridade. Em Mateus 7, quando Jesus está falando sobre o homem Deixa eu ver que texto que eu falei. prudente e o insensato, ele termina assim, ó. Pois ele ensina, ó, quando Jesus acabou de dizer essas Eu coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava como quem tem autoridade e Sim. não como os mestres da lei. Eita. Entende por quê? Porque Uhum. Jesus, É. quando disse assim, ó, quando ofereceres, né, quando te baterem na direita, quando baterem Sim. na esquerda, dê a direita, dê outra Sim. face. Sim. O que ele fez depois? Ele fez isso, ele tinha autoridade, porque Sim. aquilo que ele falava, ele realmente fazia. E aí, quando eu falo isso, eu Uau. linko lá justamente com Mateus 23. É o 23, Ai de 15 vós, que eu falei, tá? fariseus Mateus hipócritas. 23, 15. Entenda? Sim. Porque aí os mestres da lei, quando Jesus fala lá em Mateus 23, ó, façam Isso. o que eles dizem. Não, ouçam o que eles falam, mas não vivam como eles vivem. Exatamente, porque eles não vivem É conforme... o Mateus 23, 3, Mateus esse aí. diz, Assim, ó, exatamente. assim, ó, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Caraca. Cara, Jesus está falando Uhum. contra a incoerência. Incoerência. Eles atam pesados fardos que nem eles mesmos são capazes de carregar. Tu falou cara. uma coisa essa semana que eu acho que tem tudo a ver, que é justamente as pessoas não estão atrás somente da verdade, mas da verdade dita por Isso. pessoas de verdade. Exatamente. Anota isso, as pessoas não querem só a verdade, elas querem a verdade dita por pessoas Exatamente. de verdade. Porque a verdade até o diabo fala. Falou para Jesus no Exatamente. deserto. Ele só Verdade. falou a Usou, verdade. inclusive, Verdão a Bíblia, falou. exatamente. Aham. Usou a verdade absoluta. ainda que é a Agora, escritura. quem é assim, ó? Porque a mensagem é a mensagem, cara. Por isso que Jesus falou, escute o que eles estão falando. É. Porque a verdade é sempre a verdade. É a verdade. Agora, não imite o estilo de vida deles. Não se junte a eles. Uhum. Não senta na roda deles. Não caminha com eles. A verdade é a verdade. Mas o estilo de vida deles é uma mentira. Não vive o lifestyle dele. Isso, fala. Fala Vamos lá. fala de Galera. lifestyle, Foi bonita só apontar essa. pra aparecer minha voz mesmo. Pode. Não, aparece o rosto também, cara. Não é Oi, um Aí, Maria. ó. Aqui, ó, minha mãe mandou mensagem dizendo que tá vendo. Ah, Olha aí, ó. Tem muita gente Agora é a hora da acompanhando aqui. Xuxa. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, É. pra você. A VV tá Ó, aqui, né? a VV tá mandando ver aqui. É, Tá. a Franciele. Olha só, mas deixa Como eu é a trazer música do uma café coisa, da manhã ó. da Xuxa? Ó. Quem não tomava café da manhã com a Xuxa? Desculpa. A Yasmin, a Yasmin. Não. Ô, cara, tá Cara, fazendo esse negócio, cara. engraçado que quando você falou também me lembrou de uma história, assim... Vocês estão me oprimindo aqui. Tô te oprimindo, né? Rapidinho, Wallace. É só uma história que me veio, assim, que tem tudo a ver com isso, né? David Hume, que é um cético, um famoso cético, que viveu na época de Charles Spurgeon, na Inglaterra. Ele era cético, ateu e é um dos principais opositores a Charles Spurgeon. E um dia pegaram David Hume, Davi, correndo. Charles Spurgeon estava pregando na praça da cidade. Pegaram David Hume correndo para ouvir Spurgeon. Quando ele soube, pegaram ele correndo para ver. Aí chegaram, questionaram, pararam ele assim, questionaram. Cara, por que tu tá indo É ouvir boa, isso é Spurgeon? Você acredita no que ele fala? Aí Hume falou, não, eu não acredito. Mas ele acredita. Uau. Então, se ele acredita, eu quero ver um homem que fala Uau. aquilo que Uhum. realmente acredita. Eita. Ou seja, David Hume foi Pode atrás ser, do cara. quê? Ele foi Pode atrás ser. de coerência. Coerência. Ele não ser. acreditava no que Spurgeon falava, mas ele falou, esse cara é coerente, eu quero ver um cara coerente É. falando. Ô, cara, ontem eu vi. Agora, Falando de for, política, se for. ontem eu vi. Eu não vou falar o nome dos caras, né? Eram homens e mulheres, mas aí o pessoal da direita ontem postou assim: interessante que esse pessoal fala isso do Brasil, papapá, mas um tá morando em Nova York, outro tá na Nova Zelândia, outro tá em Londres. Ah, não, meu amigo, você tá falando alguma coisa, você tem que ser coerente, né? Então, assim, a coerência, o grito dessa geração é por coerência. Olha o grito só. dessa geração é coerência. O André Nota isso. Felipe falou assim: a gente fala dessa geração levando em consideração os jovens e adolescentes, mas eu sinto muitos adultos tão perdidos quanto os jovens e adolescentes. Vocês acham? Total. Aí a Vevé falou: sim, André Felipe, adultocentes ficam presos na adolescência por ausência de audiência. Forte isso, né, cara? Repete aí. Ó, eles ficam presos na adolescência por ausência de audiência, Uau. tá? E muitas vezes é justamente esse, porque ninguém ouve, né? Eles não têm voz, não conseguem abrir o coração, não conseguem falar. Mas eu queria trazer um ponto aqui.
tá? Nós estamos falando muito dessa geração, até o André Felipe colocou, né, mas será que nós não éramos assim quando jovens e adolescentes? A gente fala Eu que lembro, essa né? geração Recente, é desse eu lembro. jeito, Eu lembro. tá? Mas a geração dos nossos pais também não foi assim em relação na sua época, na adolescência e juventude deles. Eu acho que nós estamos falando de algo, de uma fotografia que nós estamos tirando hoje, mas se nós tivesse tirado a mesma fotografia nas gerações passadas, nós teríamos a mesma coisa. Acho que é uma questão de humanidade, né? O ser humano quer ser ouvido. Independente do que ele está falando, ele quer ser ouvido. Ele quer essa audiência. Então, acho que é uma questão meio que de humanidade. Eu acho que o meu pai, sim, teve. Só que naquela época ele não tinha os meios de comunicação que eu tinha. Se meu pai quisesse Isso aí, falar algo, cara. ele tinha que ser colunista de um jornal e torcer para que alguém É lesse. isso aí. Hoje eu ligo no meu Exatamente. Instagram e falo para quem me segue. Isso. Entendeu? Hoje é bem mais fácil as pessoas saberem a minha opinião do que o meu pai na época. Né? E sem falar que tinha toda a questão de censura e tal. O que ele escrevia no jornal ia passar por alguém que ia falar, ó, não quero que tu fale isso. Mas hoje Então, não hoje tem não tem censura. isso. Mas eu digo assim, em Não, tudo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, Sim. né? Até que ponto a geração... Tem uma frase, eu não lembro de quem é, que diz assim, ó, que a nossa, no caso assim, nossa geração, Davi, Beto, eu, não vem dizer que tu não é dessa geração, tá? Já vou antecipar a... Eu achei engraçado que, quando o Benis falou, na nossa época de jovem e adolescente, Natan, na época que você era jovem. Não entendi. Mas vamos lá. Vai. Que nós somos a última geração de pais que os filhos obedeceram e a primeira geração de pais que obedecem aos seus filhos. Que é essa inversão de valores. Certo? Então nós somos a última geração que obedeceu a nossos pais e a primeira geração que obedece aos filhos. E por quê? Porque muitas vezes, como não fomos ouvidos, houve excesso de, vamos dizer, não de disciplina, mas até mesmo rigidez, até mesmo uma certa violência na hora de disciplinar, como muitos Sim. sofreram, acabam não trazendo isso para os filhos e dando todo esse excesso, né, de, não vou te chamar de excesso de liberdade, é a ausência de limite, né, porque, na verdade, entenderam a repreensão como falta de amor. Sim. Porque foi assim, eles receberam repreensão sem amor. E hoje entendem que a repreensão é falta de amor, então não conseguem repreender, não conseguem dar limite. Então, e isso eu vejo demais nessa nova geração de pais atuais. Sim. O problema é o tipo de filho que vai gerar isso. Sim. Porque aí que acontece assim, ó, filho, fala que o pai tá te ouvindo. Fala que o pai tá te ouvindo. Ah, o que tu precisa? Então, assim, é uma geração que também vai crescer, Davi, com todo mundo sempre disposto a ouvi-lo, só que a vida não é assim. Quando você crescer, tem gente que não vai querer te ouvir. E tem vezes que você não vai poder falar. E quando eu não puder falar? Isso aí. Essa é a questão. Porque o propósito aqui é fazer com que a pessoa tenha uma reflexão, né? E reage em cima disso. Uma das coisas eu queria comentar com vocês, quero ver o que vocês pensam sobre isso, né? O Davi já falou, mas uma das coisas do áudio da Clarissa, né? Que ela falou que essa geração tem o desejo de mudar o mundo que recebeu dos pais. Tem os dois pontos. Eu acho que a gente tem que pensar, assim, não dá pra pegar, quer dizer, não dá de qualquer forma pra você pegar aquilo que você recebeu e jogar tudo fora, porque até o que você recebe de ruim é de algum modo um parâmetro daquilo que você não faz, né? Como é que é o nome do tipo de aprendizagem ali? Vicária, né? Que você aprende, né, com um exemplo, inclusive até errado. Tem aquela famosa frase, né? O inteligente aprende errando, né? E o sábio aprende vendo os outros errarem, né? Aprendizagem vicária. Aprendizagem vicária. Então, vocês acham até que ponto faz sentido essa coisa? Nós temos o desejo de mudar o mundo que recebemos. Mas até que ponto aquilo que você recebeu, mesmo que seja ruim, o estímulo negativo, a gente fala aqui, fez você reagir. Porque até aquilo que você recebe como estímulo negativo faz você reagir. Porque a gente vai falar coisas aqui que talvez as pessoas não vão gostar de ouvir. Sim. Né? A gente fala que talvez a gente tá falando alguma coisa aqui que você não tá gostando de ouvir. Mas ainda assim isso pode servir de estímulo para você fazer no alguma mínimo, coisa.
fala mal da gente. No mínimo, fala mal da espalha pra gente. todos os seus grupos, comenta. Sai falando mal, assim, meio aquele povo só fala besteira toda quinta, 10 da manhã. Entendeu? Besteira toda quinta, Fala 10 da mal da gente manhã. todo dia também. claro. Todo dia, entendeu? Então, até que ponto isso faz sentido, velho? Isso é um disruptivo. Até que ponto, assim, vamos mudar o mundo, temos realmente, sim, que dar uma resposta diferente, mudar o mundo que recebemos dos pais. Mas até que ponto foi esse mundo que faz com que nós hoje tenhamos uma oportunidade de fazer diferente? Cara, eu tava só... Vou tentar conectar o que o Vânios falou com o que tu falou. Eu tava pensando só nessa questão das redes sociais, né? Que hoje todo mundo tá nas redes sociais, né? Sim. Inclusive nós, né? Inclusive nós. Só que é o seguinte, há duas fantasias, pra mim, minha opinião, pode discordar, pode concordar, enfim, em relação às redes sociais, que é a fantasia de que nas redes sociais eu nunca estarei só, é uma fantasia. E a segunda fantasia, nas redes sociais eu sempre serei ouvido, também é uma fantasia. Opa. Então, assim, as pessoas elas estão o tempo todo nas redes sociais porque vivem essa fantasia de que, porque ninguém me ouve no mundo real, todo mundo vai me ouvir no mundo virtual. Isso é fantasia. Fantasia. Porque eu não consigo me conectar, construir relacionamentos profundos, significativos no mundo real. No mundo virtual, eu tenho os meus amigos virtuais, são os amigos de verdade. Isso é fantasia online. também. Não é Isso é fantasia, pura Não, fantasia. não. E assim, né, Beto? Até porque muitas vezes aquilo que ela está mostrando, que a pessoa está mostrando ali, não é quem ela é de verdade. Isso, É um personagem. isso. É um Na rede dá, personagem justamente para ser aceito. Que é a necessidade que todos nós temos, num grau ou no outro, de pertencer a algo. E isso foi Deus que colocou. Desde o início, Deus viu que não é bom que o homem esteja só. Então, colocou em nós essa necessidade, essa vontade de estar junto, de pertencer, de fazer parte de algo. Só que o que acontece? Como a pessoa não consegue ser ouvida por quem ela é, ou ela tem vergonha, ou nem sabe quem ela é ainda. Só que aquele personagem, aquele tipo de vida, atrai seguidores. Falar daquele jeito, a pessoa é ouvida. Quantas pessoas são polêmicas? Detalhe, não são polêmicas, falam polêmicas, porque a polêmica atrai audiência. Sim. É bastante. Pautas bombas. Pautas bombas. Pautas bombas. Isso é uma- Bom, aí eu queria pontuar, Juventude. ter pontuado o que você falou, mas pensando no que você está falando, Nathan, sobre esse mundo, né? Eu vejo que essa nova geração, ela não suporta, ela não tolera, não é a tradição dos pais, é o tradicionalismo, né? Porque a tradição são ideias vivas de pessoas mortas, né? Então a tradição é algo salutar, é importante a tradição do chimarrão, isso é bom se perpetuar com isso, né, Vânios? Com certeza, Lá em casa, né? Agora o que ela não tolera são ideias mortas de pessoas vivas, que é o tradicionalismo, né? Então, assim, muitas vezes a herança que ela está recebendo dos pais é muito mais tradicionalismo do que tradição. E aí ela não aguenta, cara, porque são ideias mortas de pessoas vivas. A família tem que passar para os filhos a tradição, não é o tradicionalismo. Não é? O teu avô, ele fazia isso, o teu bisavô fazia isso. Isso é tradição. Muito bom. Né? Agora, tradicionalismo não, cara. Então, o grito dela de que, cara, eu não quero o mundo dos meus pais. Exatamente, ela não quer o tradicionalismo que está tão latente no discurso dos pais ou na vida dos pais. Não é que ela está rejeitando os pais ou o mundo dos pais. Ela está rejeitando muito mais o tradicionalismo que se sobrepõe sobre a tradição da família. Caraca. Entendeu? Incoerência, né? Eu acho Forte que a geração, a nossa geração, me coloca nesse lugar também, está querendo mudar o mundo da mesma forma que o meu pai tentou mudar, da mesma forma que o meu avô tentou mudar. E nenhum deles tiveram sucesso. Será que eu acho que não está na hora Todos eles tiveram sucesso. eu acho... Porque todos eles mudaram o mundo. O problema Talvez é não mudou para melhor, né? Exatamente, Romulo. Não, mas... Porque o mundo nunca é igual de uma geração para outra. Sim, mas eu acho que, então, eles não tiveram sucesso nisso, de deixar um lugar melhor, sabe? Então, será que não está na hora de parar um pouco de falar e de escutar os mais sábios, assim? Entendeu? Porque todo mundo tentou falar e não deu certo. Por que não para escutar? Eu acho que não, assim, talvez não seja escutar, como é que se falou, escutar os mais. Sábios. Eu acho que não é escutar os mais sábios, eu acho que é escutar a Deus. Sim.
Entenda porque a sabedoria do homem do que serve. É mais sábio também. Tá? Sim, mas eu quero dizer assim, porque paramos de ouvir a Deus, paramos de seguir aquilo que a palavra de Deus diz, o mundo ficou desse jeito. É um mundo que escolheu não andar com Deus, não ouvir a Deus. Então, Oséias 4 fala como é que está o mundo. Né? Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há bondade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus. Fazem violência atrás de violência. Eu lembrei de uma coisa. Eu acho que não é a geração das pessoas, é o quanto uma geração não mostrou Deus a outra. Se você olhar para Juízes 2, né, Davi? Cara, aquela geração rapidamente se desviou de Deus, porque era uma geração que não conhecia Deus e nem as suas obras. Juízes 2:11, se não me engano. Né? Agora eu também entendo quando fala assim, porque quando a Clarissa colocou, né? Clarissa, a gente até conversou. Grande Clarissa, hein? Programa. Muitas vezes ela quer mudar esse mundo, na verdade, dentro desse mundo está contido o quê? A passividade. Né? Porque ela olha para os pais e, poxa, cara, por que os meus pais são tão passivos? Por que eles não estão transformando o mundo? Eu queria que os meus pais reagissem. Eu queria ter pais que estivessem reagindo ao que está acontecendo. Eles não estão reagindo. Então, eu não quero ser como eles. Né? Então, assim, é muito mais um grito de, poxa, pai, reage. Sai dessa passividade. Né? Então, esse grito de react. Esse grito de transformar o mundo dos pais, na verdade, assim, pai, sai dessa condição de passividade, de estar em cima do muro, reage de qualquer forma, mas reage. Sim. Né? Então, acho que essa indignação, esse grito que está dentro dos filhos dessa nova geração é para os pais. Pai, reage. Né? Reage porque assim, os filhos querem que os pais reajam. Os filhos querem ser filhos de pais que estão reagindo e não de pais passivos. Entende? Essa questão do ser fazedor de história, né? Uhum. Essa questão de você se sentir um protagonista. Durante muito tempo a gente vê isso, inclusive, sobre o alinhamento vocacional. A diferença das gerações é que antigamente as pessoas ficavam 30 anos, 40 anos na mesma empresa e era orgulho para ela e para a família ser o profissional que mais durava tempo naquela empresa, ganhava medalhas, ganhava troféu. Meu avô ganhou medalha de 50 anos de funcionário da Samrig. Olha aí. Então, hoje isso é impossível, né? Hoje as pessoas, elas inclusive a pauta para um outro react, né? Hoje as pessoas, elas não querem ser mais funcionárias de empresa nenhuma. Hoje as startups, o empreendedorismo, né? Tudo aquilo que... Por quê? É extremamente saudável a sensação da pessoa de perceber, cara, eu não vou viver só para realizar o sonho dos outros. Sim. Eu não vou viver só para juntar fortuna para os outros. Eu quero ter a minha fortuna, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero ter as minhas experiências. Eu não quero... antigamente as pessoas tinham orgulho de eu sou dessa cidade, cresci nessa cidade, a nossa família é dessa cidade. Hoje o cara quer o seguinte, meu amigo, eu quero conhecer o mundo. Eu quero ter oportunidade, eu não quero comprar casa. Esses dias eu vi o Jeff falando, não, eu sou novo demais para comprar casa. Eu vou pegar o meu dinheiro e vou investir não em coisas passivas, mas ativas. Eu vou investir na minha educação. Eu vou fazer um curso no exterior, eu vou fazer isso. Lá na frente eu vou pensar em comprar uma casa. Né? O Jeff falou isso. Então, assim, essa geração, eu citei aqui, acho que foi no React passado, aquela degustadores de experiência, que as pessoas elas querem sair do campo do achismo. Elas querem sair do campo, deixa eu ver se eu me identifico com essa causa, só assistindo aqui Não, as pessoas querem ter experiência em loco. As pessoas querem... não pode bater... As pessoas querem ser testemunho ocular das coisas. Elas querem ter as suas próprias experiências, cara. Querem tocar. E o que é o cristianismo que não seja a sua própria experiência? Que Jesus falou lá em João, vem e vede. Jesus não ficou falando, senta aí na sinagoga e fica escutando os caras. Não, cara, você vai ter que levantar, você vai ter que deixar as suas redes, você vai ter que deixar o seu barco, você vai ter que sair da sua zona de conforto. O problema é que a gente está oferecendo para as pessoas uma mensagem muito de coadjuvante e passiva. E essa geração não quer ser passiva e nem coadjuvante. Não quer. Eles querem ter a sua opinião, eles querem ter as suas experiências. Essa geração não tem problema de seguir ninguém. Essa geração tem problema de seguir pessoas incoerentes. É diferente. Sim. Porque ser protagonista também não quer dizer que você sempre vai estar à frente e sempre ser líder. Nem da sua vida. Não. No sentido de que as pessoas elas querem ter a possibilidade de acertar, mas de errar também.
mas as pessoas querem mentores. Elas clamam por referenciais. Paternidade, né, Davi? E aí tem uma geração que Tem. acredita, não, esse povo aí, eles querem ser protagonistas e eles querem ter as experiências deles, então eles não querem conversa com a gente. Eles querem. Eles querem. Eles só não estão encontrando pessoas que saibam dialogar com eles. Que estejam abertas a perceber que os paradigmas mudaram. Os conceitos não mudaram, mas as experiências mudaram. Então, você traduzir os conceitos para a possibilidade de novas experiências é o desafio de uma geração que não está conseguindo romper esse abismo. Sim, eu acho que eu quero pegar um gancho aqui também do André Felipe. É o André Fernandes, lá da Lagoinha? Acho que é o André Felipe, mas tem o Rodrigo Alves também, já vou... Mas, falando que o Beto falou de reage, né? Reage aí, crente, deixa o like aí, ó, tem mais gente assistindo, bota o like aí, deixa o like, porque quando você bota o like, deixa eu dizer de novo, você ajuda a gente a espalhar mais ainda esse conteúdo e aumentar a audiência. Mas eu quero trazer o que o André Felipe falou, que eu acho que é um ponto interessante, um equilíbrio interessante, que como né, aquela frase que vocês sempre dizem, né? Se você vê um extremo, Sim, é porque você tá no outro, né? Então... eu só repito essa frase, na verdade. Essa frase né? do Torcida em Westbrook. Ok. Então aí, o André de Governador Valadares, ele tá dizendo o seguinte: será que a gente quer fazer, e aqui é um pouquinho polêmico, né? Mas eu acho que dá tempo, Por isso né? que tu gostou. Por isso que eu gostei. Pauta bomba, Com né? certeza. Será que a gente quer fazer uma transformação, ele botou entre aspas, que na verdade quem vai fazer vai ser Cristo quando ele vier e não nós? Sabe aquela ideia? Porque a gente tem esses dois extremos, né? E qual é o problema dos dois extremos, né? Não, nós estamos aqui esperando Jesus voltar para mudar as coisas. Total passividade. E total passividade, a gente fica aqui sentadinho. Não, quem vai resolver o problema é Jesus. A gente tá. Arrebatamento aqui secreto. De boa. Hã? Arrebatamento secreto. Não, a gente pessoal, aqui. Não, deixa parou. Paga aí, paga aí. Falou em Jesus, ele entrou na Ô, Jesus chegou! Falou em Arrebatamento chegou secreto. Jesus, ó. Não, tem câmera pra mostrar isso? Tem câmera? Vem cá. Agora tem que vir. Vem cá. Olha lá. Como é que A luz vocês não vai deixa mostrar? ver. Não deixa. Não deixa, a luz não deixa, né? Só. A luz Porque não pode ver, cara, senão a gente morre. Os olhos são como os olhos são como chamas de fogo, por isso que não tá dando pra ver, ó. Vem cá, pastor, vem cá. Aê, Pastor Nilson cara. Júnior chegou. Aí, pastor Jonas. Tá. Eu sou obrigado a ceder. Chega, Júnior. Isso aí, eu tô indo no aeroporto buscar um. Agora também. Bom, pastorzão. Valeu. Você viu, cara? Se Então. você falar de Jesus, ele vem. Ele vem, né? Onde estiverem dois ou Não, três. e agora eu só tenho uma coisa pra perguntar. O que fazer, o que dizer? Que fazer O que fazer, o que dizer quando ele vem? Né? Não, mas demorando, vamos eu não voltar. vi isso, né? Vamos voltar. Ai, Olha Deus. aí. Porque a gente tem essa Tava falando dos galera. extremos, né? A gente tem essa galera que tá na situação de passividade, né? Não, vamos esperar. E você tem os outros que acham que vai fazer todo o É trabalho. tipo Raul Seixas. Raul Seixas? É, por que quê? aquela música, ele vai sentar na varanda esperando a morte chegar, né? Vocês não conhecem a música? Eu pensei que fosse a metamorfose ambulante. Isso aí é o cara que tá sempre querendo mudar todo dia. É o inquieto, é o crise de identidade. Mas olha que interessante. Não conhece Tudo a a ver, música do tudo Raul a ver Seixas? com... Não conheço. Tô sentado na varanda, esperando a morte chegar. Procurei. Peraí, Pode peraí, tocar Raul peraí, Seixas não, também? não. Eu acho que não pode, né? Não pode que o Fala, YouTube vai. corta nós. Vai pro outro Mas extremo. qual o outro extremo? Tem uma galera aí, a gente nem vai falar, eu detesto polêmica, mas tem uma galera aí que acha que vai transformar e mudar o mundo inteiro e não precisa nem de Jesus. Mas cabe todo mundo lá em cima. Errou. Entendeu? Em A homenagem galera ao que Ângelo acha Basso, que- meu amigo Ângelo Ó, o Basso. Basso, Marco Basso. Cadê? aí. Não tá aqui na câmera pra Entendeu? mim? A lente da verdade, Ângelo Cadê Basso. a câmera? Em homenagem ao Ângelo Basso. Então, tipo assim, e tem a galera que acha que não precisa de Jesus, né? Que vai mudar o mundo inteiro, o mundo vai ficar tão lindo, tão bonitinho que Jesus, não precisa de Jesus, né? Pra que Jesus vir pra resolver alguma coisa? Não, o mundo tá bom. Então, como lidar com esse extremo? Nós temos que transformar, aí eu quero trazer outro ponto. Nós temos que transformar ou nós temos que impactar? E aí? Só jogar bomba pra vocês aí.
Maria, faltando 3 minutos pra acabar, ele faz uma pergunta dessa. Ó, a pergunta. E aí? É a Cadê? bomba Achou? pra explodir. Achou? Achei metamorfose Tá ambulante, Não, cara. não é é do dente na metamorfose. varanda. Metamorfose ambulante não é essa, ó. Tem tudo a ver com essa geração, cara. Não, mas é. Eu prefiro ser essa Vocês metamorfose Vocês ambulante vão responder minha pergunta? do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, cara. Olha aí. E aí? E aí? Beto, Cara, começar pelos o mais apóstolo, experientes. o apóstolo Paulo, né? Começando pelo Beto, O claro. apóstolo, claro, mais experiente, mais sábio, né? Então, o apóstolo humilde também. Paulo- Vamos começar com o mais humilde também. o apóstolo Paulo nos diz, acredito que seja o apóstolo Paulo, que nós somos, né, que nós seremos, nós somos cartas vivas, Sim. né? Nós somos cartas 1 vivas. Coríntios, capítulo Então, 3, versículo 3. Se você ama a Cristo, segue a Cristo, proclama a Cristo e não nega a Cristo, você é uma carta viva. Então, você já está transformando as pessoas que estão ao seu redor. Então, esse Oh, mundo, transformar acertei. o mundo, é transformar as pessoas que estão ao seu redor. Não é o mundo, não é o planeta Terra, né? Então, não, causas como Greenpeace não adianta. Cara, eu acho muito incoerente aquele grupo, cara. Agora ficou bom! Agora ficou derrubar o nosso bom! canal. Agora vai derrubar. Agora sim. Censura, daqui a pouco tá censurado aqui. Cancelado Né? no Twitter, hein? Não, mas assim, ó, é porque Continua, vai. Continua. Não, falei. Aqui assim, esse mudar o mundo, cara, começa pelo mundo onde você faz parte, onde você está. Opa. Então, quando a Né? Bíblia diz que ele ama o mundo, é só as pessoas, não tudo que ele criou. Ele ama tudo que ele criou. Então a gente. Aí vamos E lá. agora? Não, aí vamos Não. ser um pouco. Aí vamos trazer a questão do. Porque mundo na Bíblia, no Novo Testamento, geralmente tem, na verdade, 5 palavras gregas. Tudo isso? Tem 5 palavras gregas de mundo. Não dá pra deixar os dois teólogos sentados Não. juntos. Tem que dar uma interligada. Tem 5 palavras que falam de mundo, mas tem 2 principais, que são as mais utilizadas, que é a palavra cosmos e a palavra aion. Aí. Né? Então nós precisamos entender essa diferença. Por quê? A palavra cosmos, quando fala de cosmos, fala de tudo, de criação. Cosmos é criação, né? De tudo. Envolve natureza, envolve tudo, envolve a terra, envolve o mundo geral. Mas quando fala não ameis o mundo, tá falando Sim. de aion. Que E aion é sistema, Sistema mundano. Era, exatamente, É. essa era, né? Aí, 2 Coríntios 4, né, vai falar o Deus deste século. Aquele século ali, em algumas palavras, é Deus deste mundo. Ali a palavra é aion, que é o quê? Esse século, essa era. Então nós temos que ter essa separação aí, entendeu? Então, Eu acho o que mundo nós vai temos... ser destruído ou não? Não, o Já mudou de cosmos... assunto já total, mudou, né? né? O cosmos, gente, o cosmos vai ser restaurado, crente. Tá? O cosmos vai ser restaurado. O que nós estamos combatendo, a nossa luta, o nosso impactar, o nosso transformar, o nosso ser luz, o nosso ser sal, é em relação ao aion. É esse sistema. Entende? Então, por mais... Aí eu quero assim Mas entrar o crente num faz ponto. alguma coisa pro O cosmos? João Eu 3. acho que o crente tem que se envolver com o cosmos. Ô, Natan, Eu acho que o crente tem que se envolver com a redenção do João cosmos. 3,16. E agora? João 3,16. Que Deus amou o mundo. Deus amou Que o mundo é esse? Cosmos, criação. Então. Deus amou É porque tudo. Deus é E coerente, não é cara. que ele amou o homem. Isso, não. É ele porque o amou a homem está criação. dentro de toda a sua Exatamente. Deus criação. criava e falava, é bom. Obra-prima, né? É Quer dizer que bom. não É por bom, causa é minha? lindo. É, exatamente. Quer dizer que não é por causa minha? Hã? Quer dizer que não é por causa minha? Não é. Deus não é por sua causa, Não, querido. não sou Não é ce- sobre você. Eu não sou o Então centro. volta lá pra Não é pergunta sobre dos você. extremos, que é uma falta de interpretação também de Atos 3:21, né? Que pode ser outra. Isso, o Mas tempo vai. da restauração de Eu todas as faria coisas. a seguinte pergunta, né? Como você pode começar a mudar o mundo? Né? Como você pode começar a mudar o mundo? Arrumando né? a cama. Arrumando. Eu ia falar isso. Cara, Boa! Arrumando a cama. Né? Nós estamos como é no que mesmo é? espírito, Arrumando né? a cama. Quando acorda, um adolescente. Sim, na faixa é. 17, 18, 13, 12. Tá dando recado pra alguém? Não, de forma alguma. Não, Pode Não, mexer a não. câmera, não, né? Reage aí, crente. Deixa o like, mas vai. Não, essa é a pergunta. Claro, essa claro, é a pergunta. com certeza. Né? Agora, o que eu gosto de trazer, o que eu penso assim, cara, a gente às vezes, e aqui talvez alguns irmãos não vão gostar, mas a gente às vezes esquece o que Jesus começou a fazer na cruz, cara. A gente esquece, entende? Beleza, o mundo era um poop.
O mundo sempre foi um pulp até Jesus. Pegou, né, cara? É, Pegou, claro, é melhor, né? É. Beleza, até, Aí não tem censura. entendeu? Pulp Não pode tem. falar. Pulp pode, né? O mundo, sim, debaixo do pecado, escravidão do pecado, os homens, né, não ajudam sequer, não tem ninguém que faça o bem e tal. Todo mundo nasce por causa do infeliz do Adão, todo mundo nasce debaixo do pecado. Cara, mas a gente não pode esquecer que teve um dia um homem que desceu na terra, viveu... Um homem não, Deus encarnou, viveu na terra 33 anos, morreu e ressuscitou. E quando ressuscitou, ele inaugurou uma nova realidade, que vai ser plena quando ele voltar. Nós concordamos nisso, entendeu? Vai ser plena quando ele voltar. Mas ele começou um novo mundo, cara. Eu gosto de pensar que Jesus começou, entendeu? Eu gosto do LED, já e ainda não. Tem, né? O Evangelho do Reino traz aquela ideia, o reino já e ainda não. Mas o reino já também. Começou algo. Então, a gente começou algo na cruz, O AC e DC vale ainda? entendeu? E na Secretaria de Educação de São Paulo, do Estado de São Paulo, acho que não vale mais, né? Ah, Pra não ser vale Duque mais não vale assim, mais. né? Você Não, não quer. aboliram. O Dória Não. aboliu essa semana o AC e o DC. Cara, o ACDC existe porque começou uma nova É muita parada. pretensão, né, cara? Não, é muito. Vai Entendeu? Começou em Cristo, gente. Começou uma nova realidade. Então a gente não pode só ficar sentado dizendo, pô, o mundo é ruim, é tudo ruim, nada presta, tudo é um pulp. Não! Jesus começou uma nova realidade e a igreja, por isso que eu gosto de falar de igreja, porque o que é a igreja? A igreja, anota. O que é a igreja, Natan? Igreja é o sinal do reino de Deus na terra. Posso só fazer uma colocação? A igreja é o Natan? sinal Uma do reino de colocação. Deus na Vocês me terra. permitem? Vai, cara, pode ir. Vai, Talvez, fala que eu tô ficando animado na perspectiva, viu, Vânios, dos grandes CEOs, dos grandes líderes hoje, que estão à frente das grandes corporações globais, Davi, tá? Jesus foi um total fracasso. Sim. Sabe por Sim, quê? Por claro. exemplo, você que está aí nas redes sociais, você que ouviu o Natan pedir para dar um like, né? Isso. Cara, Dá um Jesus like. Ó, aumentou transformou o like. Ó. Jesus transformou o mundo com quase nenhum seguidor. Quase nenhum, com pouquíssimos seguidores. Olha aí, ó. E aí, rapaz, foi um fracasso. Lembra 11 do Fábio Albuquerque A diferença falava é que isso? assim, ó, Já pensou de história do cristianismo? a diferença que eu vejo Historicamente, aí Jesus entende? foi é derrotado. que Jesus tinha vários seguidores, mas na verdade o que ele fez foi discípulos. Pronto. Essa é a diferença, Beto. Pronto, mas ele Seguidor, porque muitos seguiam Jesus. muitos seguiam. Mas Multidão discípulo de seguia. verdade, meu irmão. E o que Não. impactou Então, o mundo foi vamos só- discípulo, não É, seguidor. o que eu quero dizer é o seguinte, Exatamente, cara. o que eu quero dizer é o esse Você seguinte, não ponto, impacta cara. pelo número de seguidores que Não, você cara, tem, é o queridão. número de discípulos. É. E detalhe, ainda mais, dentro dos 12, ainda tinham 3 mais chegados. Olha aí, ó. Que era o núcleo que ainda que ele tinha, que ele compartilhava algumas coisas Sim. assim. Então é isso, não são seus seguidores. Vai, conclui. conclui. O ponto é o seguinte, que nós não precisamos de muitos seguidores, como o Bones colocou, né? Jesus transformou o mundo, concordo contigo, Natan, mas vamos ser assim, cara, foi com poucas pessoas. Poucas pessoas. Sim. Né? Quem levou... Nós tínhamos um professor, Vânios e Natan, né? Inclusive, se você está assistindo, que é o Heitor Glória, vou te expor agora, Heitor, hein? Se estiver assistindo. Ele dizia o seguinte, que Paulo inventou Jesus. Quem inventou Jesus foi Paulo. Porque quem levou o evangelho para os gentios, para nós, Sim. foi Paulo. Isso Porque se fosse depender de Pedro, tinha ficado só para os judeus. Sim. Isso bate na trave da heresia, tu sabe, né? Claro. Então, assim, Chega pertinho, né? bem pertinho, Chega né? pertinho, Então, assim, né? cara, Não quem dá levou dislike, o gente, por evangelho, favor. cara, quem Sim, quem mas trouxe o evangelho Sim, para entendi. nós, Claro. foi um cara que perseguia os cristãos e depois passou a ser perseguido. Sim. Yeah. Um cara que demorou a ser aceito pelo colégio apostólico. Se não fosse a intervenção divina, mas a intervenção de Barnabé para conversar com Pedro, que era o líder do colégio apostólico, ele não tinha entrado na equipe apostólica. Se fosse uma denominação hoje. Não. Então, assim, com poucas pessoas, Jesus transformou o mundo. Olha só, a Ana Cláudia, de Guararapes, São Paulo, eu trabalho com jovens e adolescentes e vejo exatamente um êxodo de jovens atrás de coerência, desbravar as terras da sensatez. Sensatez. Olha aí. Hoje falamos muito no Desperta sobre insensatez. Né? Quando se Exatamente. desvia do senso daquilo que é correto, essa falta de coerência é talvez a nossa maior luta enquanto igreja, né? O que vocês acham disso? Ou é... Cri, cri.
É o que a gente... Silêncio. eu acho que essa é a coerência, até conectando com o que a gente estava falando. Eu acho que essa coerência é a nossa maneira de impactar. Entende? Eu acho que a gente tem que buscar essa coerência justamente para impactar. Lógico, não é problema você ter muitos seguidores, né? Nada disso. Agora, se Cristo inaugurou uma nova realidade e Cristo está restaurando o mundo, né? Se Cristo de algum modo... cara, é o papel da igreja. A gente como igreja, como corpo de Cristo, como corpo igreja, não instituição. Mas a gente tem que estar ativo no mundo. A gente tem que ir pro mundo. Vá pro mundo. Hashtag vá pro mundo. Entende? Por quê? Porque a gente, cara, nós somos a igreja e a igreja, a igreja é o trailer do reino de Deus. Quando o mundo olhar para nós, o mundo tem que desejar a realidade que um dia Jesus vai vir estabelecer. Sim. Entende? E o mundo olhando para nós, eles querem a tal da coerência. Então nós temos que ser coerentes com aquilo que Jesus fez na cruz. Eu fico meio indignado com um crente que diz, não, esse mundo tá acabado mesmo, tá destruído mesmo, tá tudo ruim, só quando Jesus voltar. Querido, lógico que a coisa só vai ser plenamente restaurada quando Jesus voltar. Mas aí Deus chamou a igreja para isso. Por isso que Jesus enviou discípulos ao mundo. Disse, vocês vão por todo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos, vão, façam algo por todo mundo. Por isso Jesus diz, vocês são sal, vocês são luz. Sim. Vocês são tudo isso. É a questão que eu acho que a gente pode trazer um outro dia aqui. Inclusive, eu quero convidar as pessoas que eu lembrei agora. Meu, já é 11h15. Lembrei agora. Terça-feira que vem, às 8 horas da noite, dia 8 de setembro, às 8 horas da noite, nós vamos ter um novo conteúdo para você aqui no nosso canal do YouTube. O que vai acontecer terça-feira que vem? Surpresa. Mas terça-feira que vem, às 8 da noite, então vai ser semanal. Assim como o React é semanal, quinta às 10 da manhã, a partir de semana que vem, terça às 8, vai ter também algo aqui para você às 8 da noite. Às 20 horas. 20 horas. Aqui. Tinha gente pedindo o React mais do que uma vez na semana. Então, na verdade, agora nós vamos ter o... outra coisa. Terça-feira. O React, vamos ver, depende da do audiência. teu like. Depende do teu like. Depende de quantas pessoas você vai mandar esse link toda vez que a gente entra aqui 10 horas da manhã. Mas eu lembrei de uma coisa, Natan, enquanto tu falava, porque a gente está caminhando para encerrar já, a gente precisa encerrar hoje. A gente falou hoje muito sobre causa, sobre tolerância. Pelos números, nós somos mais de 60 milhões de cristãos no Brasil. Juntando com os católicos, nós somos 86,6%. Mas como existe a incoerência, nós somos uma igreja gigante, mas uma igreja vulnerável. Nós somos uma igreja grande, mas uma igreja... Eu morei em Dallas. Dallas é um lugar nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, no estado do Texas, que tem mais mega church, que tem mais crente dentro de igreja por metro quadrado, proporcionalmente falando. Tu vai num lugar, tu vai na igreja de Porter's House, do T.D. Jakes, tem 25 mil membros. Tu vai na Gateway do Robert Morris, tem 30 membros. Tu vai na Trinity, tem, 15 mil membros. É muita... Cara, passear, o turismo em Dallas é visitar a mega church. Agora, Dallas, se você coloca o nível de violência, o nível de problemas sociais, Dallas é um dos maiores dos Estados Unidos. Aonde está a coerência nisso? Não está. Não está. Não está, cara. Não está. As mega churches são lindas para visitar de forma turística. Caraca, isso é forte demais. Entendeu? Agora, Isso tem que eu fazer não a estou gente dizendo que repensar. tudo que eles estão fazendo é errado ou é Sim. mentira. Eu estou dizendo onde está a eficácia do poder do Espírito Santo, que quando Paulo e Silas chegavam nos lugares, Atos 17, as pessoas falavam, lá vem aqueles que transformam o mundo upside down. Uhum. São os perturbadores, são os transtornadores, são aqueles... A palavra perturbador de nada, a gente quer ser só